Boa noite. Iremos apresentar um trabalho de bioquímica. Hoje iremos falar sobre o calor específico de forma prática, para que possamos compreender de que forma ele atua e a sua relevância para a nossa vida. A água, ela apresenta várias propriedades extraordinárias que explicam o seu papel essencial nos sistemas vivos e sua origem. Essas propriedades derivam em grande parte das pontes de hidrogênio que se formam em suas moléculas. A água, por sua vez, ela possui um alto calor específico, que é a quantidade de calor que deve ser fornecida para que 1 G de substância tenha sua temperatura elevada em 1 grau Celsius. Grande parte dessa energia calorífica faz com que pontes de hidrogênio sejam rompidas, aumentando assim a capacidade de movimento das moléculas que não estão mais presas umas às outras, e então a temperatura aumenta em razão desse movimento que se torna maior. Essa capacidade térmica elevada tem grande poder moderador das mudanças de temperatura no ambiente em que vivemos, protegendo assim os organismos vivos de flutuações ou variações térmicas extremas. Para controlar a temperatura, o corpo produz e libera suor, que é sintetizado pela glândula sudorípara e começa a ser produzido quando o corpo tem a sua temperatura elevada, ficando acima dos 37 graus. Isto é comum durante a prática de exercícios físicos ou em locais muito quentes. As forças intermoleculares são a justificativa para a água ter o calor específico tão elevado. Quanto maior for a força de ligação intermolecular da substância, maior será a energia necessária para o rompimento das ligações e efetivar transformações do material. Geralmente, substâncias que possuem ligações de hidrogênio em sua estrutura possuem elevado calor específico. O ser humano é homeotérmico, ou seja, possui a capacidade de manter a temperatura corporal dentro de uma faixa razoavelmente estreita, apesar das variações térmicas do ambiente. A manutenção da temperatura corporal é de vital importância, pois a temperatura varia de 36 a 37 graus, que é a faixa ideal para diversas enzimas funcionarem. O equilíbrio térmico é conseguido através do balanço entre a perda, a produção ou a aquisição de calor. A água, por ter um alto calor específico, é um elemento importante para a regulação da temperatura corporal em todos os chamados animais de sangue quente. A quantidade de água necessária para a manutenção da estabilidade da temperatura corporal varia, basicamente em função de dois processos, a sudorese e a produção de urina. A termorregulação é realizada por um sistema de controle fisiológico que consiste em termorreceptores centrais e periféricos, um sistema de condução aferente. O controle central de integração dos impulsos térmicos é um sistema de respostas eferentes, levado a respostas compensatórias. No hipotálamo situa-se o sistema de controle central, que regula a temperatura do corpo ao integrar os impulsos térmicos provenientes de quase todos os tecidos do organismo, e não apenas em relação à temperatura central do organismo, o que tem sido considerado como temperatura corporal média. Quando o impulso integrado excede ou fica abaixo da faixa limiar de temperatura, ocorrem respostas termorreguladoras anatômicas que mantêm a temperatura do corpo em valor adequado. O calor específico permite que a água aumente ou diminua bastante sua temperatura, sem mudar de estado físico, mas isso não impedirá que a água realize o processo de ebulição ao ser submetida a 100 graus Celsius. Ele só retarda o processo de mudança de estado físico.
Então, como podemos ver de uma forma geral, foi possível observar como o calor específico atua, além da sua importância como estabilizador no clima do globo e, consequentemente, para as nossas vidas. Este grupo é composto pelos seguintes alunos: Raquel Alves, Carlos, Camila, Bianca, Rebeca, Raíssa, Letícia e Marília. Desde já agradecemos a atenção e espero que tenham entendido o tema abordado.